Até hoje eu tô tentando entender e digerir o que aconteceu depois que eu fui pro Brasil e voltei pra cá. Tanto que pra esse ano eu não tenho viagem nenhuma marcada, porque até então, na teoria, eu não posso sair do Canadá. Eu fujo de brasileiro, quando eu tô no mercado e eu ouço português, eu paro de falar português e falo inglês. Qualquer problema que a gente tem aqui, a gente pensa em voltar pro Brasil, porque a nossa vida no Brasil era melhor. Imigrar, ou seu casamento fica melhor, ou ele fica pior. E a quantidade de divórcio que eu já vi desde que eu cheguei aqui, putz, eu queria tá fazendo tanta mais coisa, parece que eu tô perdendo tempo, parece que eu não tô saindo do lugar. Essa é a vida no Canadá. Tirar meio quilo de neve do banco antes de sentar, né? Já faz tempo que eu tô querendo ter essa conversa com vocês, porque é uma dúvida que surge muito, assim, no meu Instagram, aqui na seção de comentários do YouTube, que é como tá a nossa vida aqui de verdade, né? Tirando todos os vlogs que eu faço, tirando todos os stories e os reels, mostrando como a vida é linda no Canadá e como a gente tá passeando muito e trocando de iPhone, comprando coisas, que é o que a maioria dos blogueiros que se mudam pra cá mostram, né? E acho que nem só os blogueiros, tipo, se você tem alguém da sua família ou algum amigo que mudou de país, você provavelmente viu através dos stories dele ou ele te contou como a vida dele melhorou depois que ele veio, como ele comprou várias coisas, como ele viajou muito. E não é mentira, né? Aqui o poder de compra e as oportunidades, principalmente de viajar, de passear, de conhecer coisa nova, elas são muito mais fáceis. Acho que a gente, além de poder de compra, quando a gente muda, a gente percebe que, caraca, eu não sabia nada do mundo, eu não conhecia nada até chegar aqui. Porque aqui é onde a gente patina, é onde a gente esquia, é onde a gente faz casinha de gengibre no Natal, é onde a gente consegue realizar aqueles sonhos que a gente vê em filme. E com isso, automaticamente a gente pensa que a vida tá melhor, né? Porque a gente tá comprando tanta coisa, conquistando tanta coisa, e caraca, coisas que às vezes a gente nem sonhava e agora são parte da nossa vida. Pra mim, por exemplo, uma coisa simples, né? Pode parecer simples pra muita gente, mas de onde eu vim, assim, ter uma lava-louça em casa, ter uma lava-roupa, uma secadora, era uma coisa de outro mundo, assim, era coisa de gente rica. Eu nunca imaginei que eu poderia ter essas coisas na minha casa, que seria uma coisa normal. Ter ar-condicionado em casa, ter aquecedor. Pra mim, nunca foi realidade, nem na minha casa, nem na casa dos meus amigos, nem na casa de ninguém da minha família, assim. E nunca seria uma realidade na minha vida se eu não tivesse saído do Brasil. Isso eu tenho plena certeza, porque a gente tinha a nossa própria empresa, eu estava vivendo como influenciadora, eu conseguia viajar, pagar minhas contas, guardar um dinheirinho, mas eu não ganhava bem ao ponto de conseguir comprar um aquecedor ou morar numa casa com uma lava-louça. Que ganhar bem no Brasil também é relativo, né? Eu vejo que aqui, se você é pobre, que é o nosso caso, a gente é classe baixa, a gente ganha salário mínimo aqui no Canadá. Mas aqui, se você ganha o salário mínimo, você consegue ter uma vida boa, que no Brasil a gente denominaria uma vida boa. Você consegue ter o celular do ano, você consegue viajar, você consegue comer o que você quiser, você consegue pagar um aluguel razoável, né? Não dá pra morar num super lugar, mas dá pra pagar um aluguel num lugar bom. É claro que fazendo várias concessões, como uma coisa até que eu comentei no meu Instagram quando eu fui pro Brasil, que eu fiquei muito chocada como o serviço no Brasil é barato. Pra você fazer unha, pra você cortar o cabelo, pra você contratar alguém pra limpar sua casa. Eu sei que isso são coisas que, às vezes, a classe baixa no Brasil consegue fazer, né? Fazer uma unha de final de semana, ou sei lá, eh, cortar o cabelo uma vez por mês, ou fazer uma escova, fazer progressiva, fazer extensão de cílios. E às vezes é o único momento que a gente tem, né, enquanto classe baixa, de se mimar e de se cuidar um pouco. E por mais que seja caro, às vezes você tá me ouvindo falar e fala, meu, nunca que uma classe baixa consegue fazer isso no Brasil. Claro que, né, tem situações de pobreza, de miséria, pessoas que não têm o que comer, que ela não vai gastar 100, R$ 200 numa extensão de cílios. Mas na realidade que eu vim do interior de São Paulo, a minha família sempre foi pobre, sempre foi classe baixa, assim, de não ter carro, de não ter casa, de não ter nada. E fazia unha de final de semana, ou eu não fazia, né? Mas assim, eu via minha avó, minhas tias fazendo unha de final de semana. Consegue pagar pra alguém arrumar um celular, consegue pagar pra alguém ajudar a montar um móvel.
consegue pagar para alguém fazer uma mudança, ajudar a fazer uma mudança, que são coisas que na época, né, custavam, sei lá, 50, 100 reais, 200 reais. Aqui é quase que surreal uma pessoa que trabalha e recebe um salário mínimo conseguir ir na manicure todo mês, ou conseguir contratar alguém para ajudar a mudança. As 2 mudanças que a gente fez aqui, a gente fez sozinho, a gente mesmo, contrata o caminhão, né, aluga um caminhão, a gente mesmo faz tudo. Eu percebo que no Brasil é mais fácil o acesso a serviços. Eu nunca fui de ir no salão nem no Brasil, eu sempre cortei meu cabelo sozinha e sempre fiz minha unha em casa. E aqui quando eu fui ver pra fazer unha, eu tinha um evento, eu falei: "Cara, eu vou fazer uma unha em gel", alguma coisa assim, né, "acho que dá pra pagar". Eu falei: "Caraca, não, é muito dinheiro", porque proporcionalmente seria o mesmo preço que no Brasil, né, seria, sei lá, $200, $100, mais taxas, mais tip, você fala: "Meu, isso é muito dinheiro". E é uma coisa que aqui eu percebo que as pessoas não têm o costume, assim, de contratar serviços. Então a nossa vida, sim, parece de longe bem melhor, porque você consegue comprar coisas e ter experiências, mas tem luxos que a gente tem no Brasil, por exemplo, ir no salão, ter uma diarista, que aqui é inviável, assim, que aqui é inviável. Só uma pessoa de classe média alta para conseguir fazer isso sempre, para conseguir ter alguém, sei lá, um personal trainer ou, sabe, ir ter uma nutricionista que te acompanha semanalmente, ou ter alguém limpando a sua casa. Isso é uma coisa, assim, que as pessoas até quando a pessoa tem uma diarista no Brasil, que não era a minha realidade, mas eu tenho amigas que tinham diaristas no Brasil, que tinham babás no Brasil, ela vem pra cá achando que vai ter o mesmo padrão de vida, até porque a vida aqui é melhor, até porque aqui ela vai ganhar mais. Só que pra ter uma diarista, uma babá aqui é muito caro. São só pessoas que são ricas mesmo. E quando você é imigrante, muito raramente você vai chegar aqui sendo rico, né? No máximo, se você for rico no Brasil, você vai chegar aqui sendo classe média, mas a classe média aqui já tem uma vida diferente da classe média do Brasil. Então, são ilusões, assim, que a gente tem quando a gente se muda, que a gente acha que, eu vou mudar e vou ficar rico, eu vou mudar e vou conseguir comprar o iPhone do ano. Sim, você vai. Porque aqui também dá pra parcelar, dá pra fazer planos, mas nem sempre sua vida vai ser melhor, assim. Eu acho que isso de que a vida vai ser melhor é meio que ilusão. Que até a gente mesmo que posta a nossa vida na internet pode criar, né, essa ilusão de que é mais fácil, de que é mais chique, sendo que não é, são só visões diferentes e realidades diferentes também. Mas outra coisa que é surreal é isso, o frio, né? Agora tá exatamente -15 graus, com sensação de -20. E no Brasil eu nunca fui de ver sensação, porque lá se tava, sei lá, 35 graus, geralmente em São Paulo 28, 30 graus, era 30 graus. Se tava 30 graus, era o que a gente tava sentindo, 30 graus. No máximo, assim, quando não tá ventando, a sensação de calor é maior, né? Porque a gente fica naquele abafado. Mas eu nunca fui de ver sensação térmica. Depois que eu mudei pra cá, a primeira coisa que eu vejo é a sensação térmica. Porque às vezes tá 0 graus, sensação de -10. Não dá pra se vestir pra 0 graus, você tem que se vestir pra -10, porque o vento rasga você. Porque muitas vezes tá aquele frio seco que parece que a pele começa a arder, assim. Então, é muito doido. Tipo, agora tá -15, sensação de -20. Eu tô sem luva, eu tenho uma coisa que eu não sei, eu não consigo ficar muito tempo com luva porque incomoda a minha mão. Mas é muito louco como o nosso corpo acostuma com o frio. É -20, eu tô com esse casaco, tô com uma blusa de lã e uma calça térmica com moletom por cima. E é isso, esse leite já tá me incomodando, tá me dando calor. Eu tô num sol de geladeira aqui, ontem teve uma nevasca, como vocês podem ver, bastante neve. Eu tô num sol de geladeira, mas ele tá me esquentando dessa vez. E tô começando a ficar com calor no -20, gravando um vídeo ao ar livre, sem luvas. Isso é muito surreal pra mim, assim. Os primeiros invernos, esse é meu terceiro inverno, né? E nos primeiros invernos eu achava que eu não ia sobreviver. Muita gente tem depressão sazonal, né, que você se sente mal no inverno, muita gente não sai de casa, mesmo nesses dias de sol, tipo, tá sol, mas o sol não esquenta e tá -20. Então as pessoas pensam: "Ai, tá lindo lá fora, mas eu não vou sair de casa". Muitas empresas deixam a pessoa fazer home office quando tá muito frio. Muitas vezes a pessoa tá com déficit de alguma vitamina, então vitamina D tá em falta, e aí isso vai começando a deixar ela mais chateada. Muita gente já tem propensão à depressão, que é o meu caso, e a pessoa tem mais tendência ainda a ter depressão na época do inverno. A gente não tem tanta luz solar, né? O sol nasce muito tarde, se põe muito cedo. Você não vê a luz do dia.
No caso do Lincoln, isso é muito tenso, assim, pro Lincoln, e eu até converso muito com ele, checo, né, pra ver se ele tá bem, porque o caso do Lincoln é exatamente esse, ele sai de casa às 5 da manhã, tá escuro, ele volta pra casa às 5 da tarde, às vezes 4 da tarde, e já tá escuro. Então eu fico checando, assim, pra ver se ele tá bem mesmo. No final de semana eu forço ele a sair de casa, porque a tendência é a pessoa querer passar o final de semana dormindo, né? Porque ela trabalha a semana inteira, ela sai muito cedo, volta muito tarde, acorda muito cedo todo dia. E eu forço ele a sair de casa pra ele ver a luz do dia, porque é surreal. Imagina você passar. O inverno, na teoria, começa em dezembro e acaba em fevereiro, março, por aí. Mas na prática, ele começa fim de outubro, começo de novembro e acaba em abril, muitas vezes. Então é quase meio ano. São 6 meses com pouco sol, com muito frio, com neve. E é surreal, porque muita gente tem essa mesma frequência de trabalho, né? Essa mesma escala de trabalho do Lincoln, e a pessoa passa meses sem ver o sol. E aí, de final de semana, ela só quer dormir, ficar dentro de casa. E aí, com certeza, né? É muito difícil você não ter uma depressão sazonal. Pra mim, isso sempre foi um medo, desde que eu mudei pra cá e eu vim pro Canadá, porque eu estava em depressão no Brasil. Um dos motivos, né? Não foi o motivo principal, mas um dos motivos foi esse. E eu tive muito medo nos primeiros invernos de ter depressão, de não conseguir sair de casa, de não conseguir fazer nada, de ter muito frio. Eu sempre gostei de frio, mas o frio daqui é diferente, né? Uma coisa é você passar inverno em Campos do Jordão, que era do lado da minha casa, e pegar, sei lá, 0 graus e quase morrer de frio. Outra coisa é você passar 6 meses com temperaturas negativas e muitas vezes extremamente negativas. A gente já pegou -40. Então eu tive muito medo no começo. E desde sempre, assim, desde o meu primeiro inverno, eu fiquei surpresa do quão fácil foi pra mim me adaptar ao frio. E esse eu acho que é um dos motivos do porquê a gente continua aqui no Canadá e a gente continua amando cada dia aqui. O frio pra gente não é um desafio tão grande quanto é pra outras pessoas. Eu tenho amigos que são do Nordeste do Brasil, então eles sofrem muito mais, obviamente. Eu tenho amigos que são do Sul do Brasil e também sofrem muito com o inverno. Eu acho que o que você vivia no Brasil comparado aqui, isso tem um pouco de peso quando você se muda e experiencia o frio intenso, mas eu acho que não é o único motivo que vai fazer você se adaptar ou não ao inverno. Tem pessoas do Nordeste que amam o frio e estão super adaptadas, e tem pessoas do Sul que sempre viveram no frio e chegam aqui e não aguentam. Então, eu acho que esse não é o caso. Mas, assim, eu vejo muitos amigos que sofrem muito no inverno e que, nossa, num dia de sol eles celebram. E se tem mais 10 minutos de sol, porque conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo mais tempos de sol, né? Então, essa semana vai ter mais 10 minutos de sol. Isso é uma vitória. E eu acho que deve ser muito difícil, assim. Eu não posso falar, porque comigo sempre foi muito tranquilo. Pra mim, o inverno sempre foi muito tranquilo. É claro que a gente tem os altos e baixos, né? Então, como eu falei, são muitos meses de inverno, não vou falar que todos os meses são maravilhosos e que eu sempre me sinto bem. Eu prefiro 1000 vezes quando tá com neve do que quando tá aquele tempo frio, chuvoso, porque aí não me dá vontade de sair de casa mesmo. E obviamente eu prefiro quando tá céu azul e sol do que quando tá aquele tempo cinza. Mas pra neve chegar tem que ter uma tempestade, né? Tem que ter um tempo cinza. Então tudo se complementa assim. E acho que o inverno como um todo é uma sensação muito gostosa e eu me sinto sempre num filme de Natal. Eu tento romantizar esses desafios. Eu acho que é isso que me ajuda a seguir, sabe? Isso que me ajuda a deixar mais leve. Porque se eu passar os 6 meses do inverno reclamando do inverno e não querendo sair, e o dia que tá sol eu falo, ai, tá sol, mas não tá quente. E o dia que tá cinza eu falo, ai, tá cinza e não tá nevando. Se eu sempre reclamar do inverno, ele vai demorar mais tempo pra passar. Eu não vou conseguir aproveitar e eu vou ficar chateada dentro de casa. Então eu tento sempre romantizar, assim. O dia que tá sol, eu tento sair de casa, o dia que tá cinza, eu fico em casa, mas eu tento, sabe, fazer aquele dia mais aconchegante dentro da minha casa. Um dia de neve, eu sempre gosto de sair pra ver a neve caindo, ver as árvores com neve, pra mim isso é uma coisa linda. E um dia depois da neve, que é tipo hoje, eu gosto de sair de casa e brincar na neve, pegar na neve, ficar mexendo, porque eu acho que é uma coisa que, sei lá, me remete aos filmes que eu assistia quando eu era criança. Quando eu era criança, eu morava em Aparecida, né? Onde tem a Basílica e tal, interior de São Paulo. Olha os esquilos. Gente, que esquilo gordo, meu Deus. E, enfim, eu morava no interior de São Paulo, um calor do cão. Era um vale, né? O Vale do Paraíba. Então a gente morava em volta de montanhas. Então o calor era sempre extremo, porque a gente tava ali numa panela.
E o frio também era sempre extremo, porque, né, em volta de montanhas. E eu rezava pra nevar em Aparecida. Olha os esquilos. Meu Deus. Ai, que legal. Olha quantos. Gente do céu. Tá vendo? Esse é o tipo de coisa muito de filme. Me sinto a própria Branca de Neve. Mas enfim, eu lembro de passar boa parte da minha infância rezando pra nevar no interior de São Paulo. Eu passava muito tempo assim torcendo pra nevar e quando fazia muito frio eu falava é hoje, hoje vai nevar. Então hoje eu vivo o tipo de coisa que eu sonhava quando eu era criança. Ver neve, brincar na neve, olhar pra janela e ter neve lá fora. Para mim é muito doido assim quando eu paro pra pensar nisso. E eu não me permito reclamar porque isso um dia foi meu sonho. E toda vez que eu começo a me irritar, eu paro e penso, não. Ô, baby correndo atrás dos esquilos. Toda vez que eu começo a reclamar, eu paro e penso, não, eu já quis muito isso um dia, então eu preciso ser grata, sabe? Eu tenho um caderninho da gratidão que eu escrevo tudo que acontece comigo. Eu tenho um caderninho de todos os sonhos de infância que eu já tive, que eu vou realizando aos poucos. E eu tento sempre me lembrar, assim, principalmente no inverno. Cara, tá difícil, o frio dói. Se você esquece de usar uma luva, dói. Se você esquece um gorro, dói a sua cabeça, você pode ficar doente. E pra mim que tenho rinite, sinusite, até a respiração fica mais difícil. Mas, pô, eu sonhei tanto com isso. E a gente não pode negar, isso é lindo demais. Então, por que que eu vou ficar, sei lá, a maior parte do meu ano reclamando sobre isso? E eu sei que pra muita gente é mais difícil, né? Como eu falei, eu gosto de inverno, mas não tem como. Eu acho que é só mais um desafio que você coloca na sua vida quando você decide reclamar ao invés de aceitar e tentar lidar com aquilo. Pelo menos nessa situação, né? É claro que muita situação não tem como você lidar, você tem que fazer alguma coisa sobre. É claro que para pessoa que tem a depressão sazonal, para pessoa que já tá afetando assim a saúde dela esse inverno, é claro que ela tem que fazer alguma coisa sobre, não dá só pra ai, vamos seguindo, vamos romantizando. Mas para mim eu sinto que se eu começo a reclamar fica mais difícil. E isso em tudo, assim. Imigração, por exemplo. Tem vários grupos de imigração, vários grupos de WhatsApp, de Facebook, sobre imigração, onde as pessoas falam sobre as dificuldades de visto e como está sendo difícil conseguir emprego. E no começo, principalmente quando eu estava no Brasil, eu entrei em todos esses grupos e esses grupos me ajudaram muito a, tipo, saber para onde eu vou, saber o caminho. Como vocês sabem, a gente fez praticamente tudo sozinho para mudar para cá, sem advogado, sem consultor, nada. E pra mim esses grupos foram muito úteis até certo ponto. Chegou o momento que eu tive que sair de todos ou silenciar grupo de amigos, porque a negatividade e a quantidade de reclamação sobre a vida de imigrante, sobre o clima, sobre as mudanças de visto, sobre como é difícil conseguir trabalho, a quantidade de reclamações estava afetando o meu humor, estava afetando a minha positividade, estava afetando a minha vontade de ficar aqui. Então eu acho que uma das coisas que é muito importante quando você decide se mudar ou decide encarar qualquer novo desafio, é você saber o que você acha sobre aquilo, você ter certeza de que aquilo é o que você quer e você colocar suas experiências na frente de tudo. Porque nem sempre a experiência das outras pessoas vão te motivar, nem sempre a experiência da outra pessoa ela é positiva e ela vai te afetar positivamente ou negativamente. O que eu percebi, e até a minha psicóloga já me falou isso várias vezes, é que eu sou uma esponja. Então, se eu tô em volta de pessoas, ou se eu tô num grupo que tá todo mundo reclamando e todo mundo achando o inverno uma merda, eu vou começar a reclamar e achar o inverno horrível. Agora, se eu parar pra pensar e sentir o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo, e falar, não, realmente, eu tô gostando, não, realmente, pra mim é uma experiência boa, eu volto a ser positiva, eu volto a aproveitar a experiência que eu tô tendo. Então, tome muito cuidado, assim, isso pra tudo na vida. Eu tô falando de imigração, mas às vezes tem aquele grupo de amigos ou aquela pessoa no trabalho que só reclama, que tudo pra ela tá ruim. E às vezes só de estar perto da pessoa, estar convivendo com ela, ou estar num grupo de WhatsApp com ela, você começa a se tornar a pessoa que só reclama que tudo tá ruim, que sempre tá com dor, que sempre tá chato, que o clima tá ruim. Então, tenta prestar atenção no que você realmente está sentindo. Às vezes reclamar vira um costume, sabe? Às vezes vira um mau costume. Você tem costume de reclamar de tudo.
E reclamar não ajuda em nada, não ajuda em nada. E você precisa falar se você tá incomodado com alguma coisa, né, às vezes você, sei lá, você não gosta de uma pessoa e você fica reclamando dela pra alguém, ou às vezes você fica reclamando do seu marido, da sua esposa pra alguém. Você tem que reclamar pra quem resolve. Isso era uma coisa que eu falava muito quando eu era gerente de uma loja, e às vezes as pessoas ficavam reclamando de alguma coisa pra todo mundo, menos pra quem resolvia. E aí eu falava: "Cara, tá tudo bem você achar que isso tá ruim, tá tudo bem você achar que essa situação pode melhorar, que a decisão que foi tomada não foi a melhor, que a atitude daquela pessoa não é boa, mas reclama pra quem vai resolver o seu problema". Você reclamar para os outros, muitas vezes só vai te dar mais dor de cabeça, vai te dar mais irritação, porque você tá falando sobre aquilo e aquilo não tá sendo resolvido. Agora se você chegar e reclamar com quem vai resolver, talvez resolve. Ou talvez você não reclamar, só ignorar aquilo, só tentar, sabe, internalizar o problema e ver o que você pode fazer sobre, também vai ser uma solução muito melhor do que reclamar. Então, sobre a migração, né, voltando ao tópico, quando eu percebi que eu estava reclamando demais sobre as mudanças do Canadá, sobre a vida, sobre como tudo tá caro, sobre como o inverno é muito frio, eu percebi que eu estava reclamando tanto, isso não estava me ajudando em nada, não estava mudando a realidade, e isso estava me deixando mais incerta se eu queria realmente isso pra mim ou não. Sendo que, na verdade, eu sempre quis isso pra mim, eu quero isso pra mim, eu nunca questionei, assim, voltar pro Brasil. Mas ouvindo pessoas e estando em ambientes de reclamação e de negatividade, eu comecei a questionar coisas que eu não questionava antes. Então, isso pode ser muito bom, né? Porque às vezes você tá questionando uma coisa que realmente é um problema e você não percebeu, mas pode ser muito ruim, porque às vezes você só tá ali colocando um problema na sua vida que você não precisa ter, ou colocando uma coisa ali te incomodando que ela nunca incomodou. No nosso caso, a gente nunca pensou em voltar para o Brasil. Isso é uma coisa que vocês perguntam muito, né. Vocês já pensaram em voltar para o Brasil? Voltar para o Brasil é uma opção? E eu não posso falar para vocês que, qualquer problema que a gente tem aqui, a gente pensa em voltar para o Brasil, porque a nossa vida no Brasil era melhor, porque se eu for para o Brasil, eu tenho onde ficar, eu tenho dinheiro guardado, ou eu tenho um apartamento para vender. Não, gente, o motivo da gente ter vindo para o Canadá, o motivo principal, é porque a nossa vida no Brasil não estava feliz. E eu não posso falar pra vocês que a gente estava passando necessidade no Brasil, porque a gente não estava. Financeiramente falando, a gente saiu do Brasil na nossa melhor fase. A gente tinha a nossa própria empresa, o Lincoln tinha a agência de marketing dele, eu tinha a minha. Eu estava dando cursos e mentorias de marketing, eu estava trabalhando como influenciadora, a gente trabalhava de casa. A gente não tinha casa cá, a gente tinha um Celta velho que o Lincoln comprou, sei lá, em 2012, sem ar-condicionado, sem 4 portas, era um Celta bem simples mesmo, e era o que a gente tinha, assim, de valor, que foi o que a gente vendeu quando veio pra cá. A gente não tinha apartamento, a gente morava de aluguel, a gente não tinha ajuda de pais, nada, assim. A gente trabalhava na nossa empresa, a gente conseguia fazer nossas viagens sei lá, comer o que a gente queria, a gente não luxava, só que eu acho que justamente por isso foi um dos melhores momentos financeiramente, foi um dos piores momentos emocionalmente. Passou a pandemia, a gente passou a pandemia muito mal, e passou a pandemia quando a vida começou a voltar ao normal, a gente estava 100% introvertido dentro de casa, a gente não tinha amigos, eu não estava muito bem comigo, eu estava passando em psiquiatra, eu tinha remédio receitado para tomar para minha depressão, para minha ansiedade, nessa época eu fui diagnosticada com TDAH, e eu estava muito mal, assim, comigo mesma, eu não estava gostando do que eu estava fazendo, eu não estava gostando da minha vida. A gente saiu de São Paulo, a gente morava em São Paulo capital, a gente saiu de São Paulo porque a gente foi assaltado várias vezes, inclusive uma vez levaram o carro, bateram no Lincoln, roubaram meu celular, roubaram até minha marmita do trabalho. Então a gente saiu do Brasil numa situação financeiramente ok, porque a gente conseguiu guardar dinheiro para vir para cá, a gente não veio passando aperto, não tinha dívida, não tinha nada, só que emocionalmente muito mal. A gente estava com medo de tudo, a gente não tinha sensação de segurança, depois a gente mudou para o interior e isso melhorou um pouco, mas mesmo assim a gente não estava feliz com a nossa vida. A gente estava empreendendo, trabalhando, vendo o retorno daquilo, mas a gente não sentia que a gente estava avançando para lugar nenhum. Então, e eu sempre quis morar fora, eu sempre quis. O Canadá não era o primeiro país da minha lista, mas eu sempre quis morar fora e eu sempre achei que eu precisava dessa experiência. Só que a gente nunca falou que ia ser para sempre. Foi meio que não combinado, mas os 2 pensavam do mesmo jeito. Tanto que eu sempre quis fazer intercâmbio, nunca fiz porque minha família não tinha condição. E também o dinheiro que a gente estava guardando era para ter um fundo de emergência. Então eu nunca pensei assim, pagar um intercâmbio para mim, para ficar 1 ano fora e depois voltar para o Brasil.
Mas quando surgiu a oportunidade de vir para Montreal, a gente não pensou duas vezes, porque a gente estava precisando disso. E vir para cá, tentar uma vida nova, tentar criar algum bem aqui, tentar ter mais oportunidades, aprender línguas novas e futuramente, quem sabe, ter um filho e dar um futuro melhor para o nosso filho, foi o principal motivo da gente vir. Fora tudo que eu já falei da segurança no Brasil e tudo mais. Então, vir para o Canadá foi meio que a nossa única opção e nossa última opção. Todo o dinheiro que a gente tinha, tudo que a gente tinha no Brasil, que era um carro, a gente vendeu. E tudo que a gente tinha, a gente colocou em 4 malas e veio pra cá. E a gente não tem pra onde ir. A gente não tem, assim, a gente zerou tudo que a gente tinha no Brasil, veio pra cá, apostou nisso aqui. E agora o que a gente tem aqui é o que a gente tem. Literalmente, o que a gente tem aqui é o que a gente tem. O nosso apartamento alugado, mas os móveis que estão ali dentro, as nossas roupas, e é isso. Mas a gente não tem nada no Brasil. Então não existe pra gente a opção de, se tudo der errado aqui, a gente volta pro Brasil, porque a gente vai voltar pra onde, sabe assim? A gente não tem apartamento lá pra vender ou pra morar. A gente não tem, sei lá, nossos pais ricos com uma casa sobrando pra emprestar pra gente, não. Se tudo desse errado aqui e a gente tivesse que voltar pro Brasil, eu ia voltar pra casa da minha avó, dormir no sofá dela. O Lincoln ia ter que voltar pra casa da mãe e o pai dele, dormir no sofá deles. Porque não tem nem um lugar que fale assim, e tem esse quarto aqui pra vocês morarem enquanto você... Não tem, não existe isso, não tem essa opção. Então é voltar pra morar no sofá de alguém enquanto a gente começa a vida do zero de novo. E, de novo, seria voltar para um lugar que estava adoecendo a gente, que a gente não tinha a sensação de segurança, que a gente estava empacado, que a gente sentia que estava perdendo tempo de vida, que era o que a gente mais sentia, assim. O tempo passava e a gente sentia que não estava fazendo nada com a nossa vida. Os desafios que a gente conquistou aqui, de aprender línguas novas, de conhecer pessoas novas, hoje eu e o Lincoln, a gente sai, sabe? Assim, a gente sai à noite com amigos. A gente tem amigos que a gente vai na casa deles, eles vêm na nossa casa. E isso é uma coisa surreal, porque no Brasil o nosso rolê era eu e o Lincoln indo no shopping, assistindo um filme no cinema e voltando embora pra casa. Amanhã a gente vai num evento com os amigos, depois vai no cinema com outros amigos, depois vai num open house de um outro amigo e sabe assim, não existia isso. Era eu e ele dentro de casa o dia todo, e aí a gente ia no shopping fazer alguma coisa e voltava embora. Ou a gente ia na casa da nossa família almoçar de domingo e voltava embora. Aqui a gente meio que se forçou a sermos pessoas novas, a sermos diferentes, a sermos mais sociáveis e fazer mais amizades. E eu acho que isso de aprender línguas novas e sair da zona de conforto e mudar de área no trabalho e fazer um college, tudo isso forçou a gente a sair da zona de conforto, que não estava confortável, e nem sempre a zona de conforto é uma coisa boa, mas a gente sair desse nosso casulo e viver de verdade. Agora eu sinto que a gente tá vivendo de verdade. E eu nem posso falar que a nossa vida tá melhor aqui, porque eu acho que muita coisa, principalmente o Lincoln, assim, a gente trabalhava de casa, a gente tinha carro, no Brasil a gente estava do lado da nossa família, e aqui ele trocou de trabalho, ele começou a trabalhar no chão de fábrica, ele tem que pegar ônibus todo dia, que é a realidade de muita gente no Brasil, e é a nossa realidade aqui hoje. Então, se for colocar numa balança, a nossa vida melhorou? Depende do ponto de vista. Pra gente, assim, pegar ônibus todo dia e trabalhar de madrugada e acordar às 5 horas da manhã num frio de menos 40 graus, pode não ser positivo, mas ao mesmo tempo é positivo, porque a gente tá vivendo agora. E eu sei que todas essas minhas falas ainda assim vêm de um lugar de muito privilégio, porque só da gente poder empreender no Brasil, conseguir guardar dinheiro e vir pra cá já é um privilégio. Mas eu também acho que você poder desistir e voltar pro Brasil também é um privilégio. Eu vejo muitos amigos aqui nesse debate se voltam ou se não voltam. Muitas pessoas me chamam no Instagram também e me falam: Cami, minha vida aqui não tá legal, eu não sei se eu volto, o que você acha? E eu acho que só de você poder desistir, você ter pra onde voltar, já é um privilégio. No nosso caso, eu sinto que a gente pode desistir. Eu sei que nossa família, nossos amigos iam ajudar a gente de alguma forma. A gente poder dormir na casa deles, a gente, sei lá, eles indicarem para um trabalho, se no caso a gente voltasse pro Brasil. Mas ao mesmo tempo, essa é a nossa única opção. A gente não conta com isso porque a gente não quer ter esse privilégio de falar, não, vamos ficar de boa aqui, porque se tudo der errado, a gente pode voltar. Não, a gente não pode, a gente não tem essa opção. Mas tem pessoas que têm esse privilégio. Tem uma casa esperando para eles no Brasil, tem, sei lá, uma oportunidade de trabalho esperando no Brasil, ou tem um apartamento que os pais não usam e podem emprestar no Brasil. E tá tudo bem, a vida é incrível se a vida é assim, né?
Eu acho que você poder desistir, poder voltar é um privilégio também. Mas uma coisa que a gente sempre conversou, e respondendo agora a pergunta que vocês sempre fazem, já pensaram em voltar para o Brasil ou não, uma coisa que a gente conversou sempre, desde o começo, é o nosso plano A, B, C e D é tentar o Canadá. Então, se não der certo o plano A, a gente vai no B. Se não der certo o plano B, a gente vai no C. Mas todos os planos são ficar aqui até o governo falar: não, vocês não podem mais legalmente ficar aqui. E mesmo assim, se a gente não puder mais legalmente ficar no Canadá, o nosso plano é ir para outro país. É ir para Europa. Seria o meu plano inicial, né? Mas teria que ver toda a burocracia. Mas o nosso plano é ir para qualquer outro lugar. E o Brasil seria o nosso plano G, H, não sei. Mas assim, se todos os outros planos dessem errado, a gente começaria uma vida nova de novo no Brasil. Porque já foi tão difícil começar do zero, e aí a gente ter que começar do zero de novo num país que a gente decidiu deixar, seria mais difícil ainda. Então eu acho que pra gente seria mais fácil hoje sair do Canadá e ir, sei lá, pra Holanda, pra Suíça, pra França, do que voltar pro Brasil. E eu acho que até no quesito amadurecimento, desafios, experiências novas, a gente começar a vida de novo em outro país seria mais produtivo, mais positivo pra gente do que a gente voltar pro Brasil. Então, sempre que a gente tem um desafio aqui, sempre que a gente leva um não, que a gente já levou vários nãos, a gente pensa primeiro numa solução para continuar aqui. Nunca a primeira solução que a gente pensa é, quero ir embora pro Brasil. E tá tudo bem se essa é a opção que você pensa ou que várias pessoas que eu conheço pensam, mas a nossa cabeça nunca foi uma opção que passou, assim, sabe? Nunca foi uma coisa que a gente pensou como não. Essa é a solução, a única viável. Pelo contrário, a gente tá aqui há 2 anos e eu acho que nunca passou isso pela minha cabeça. E provavelmente nunca passou isso pela cabeça do Lincoln. Estranho, toda vez que eu falo, não voltaria pro Brasil, não passa na minha cabeça voltar pro Brasil, prefiro ir pra qualquer outro lugar menos pro Brasil, soa muito viralatismo da minha parte, né? Soa muito tipo, não gosto do meu país, não quero, o Brasil é horrível. E pelo contrário, gente, eu nunca amei tanto o Brasil, eu nunca valorizei tanto a nossa cultura, eu nunca quis tanto estar no Brasil desde que eu me mudei. E percebe que estar no Brasil, visitar o Brasil, não é a mesma coisa de morar no Brasil. Tanto que eu visitei o Brasil há 2 meses, agora no fim de 2024. E eu fiquei apaixonada pelo Brasil de novo, eu me reapaixonei pelo Brasil. Quando eu mudei pra cá, os primeiros 10 dias de Canadá, eu só chorei. Eu só chorei de saudade do Brasil, de saudade da minha família, de saudade da comida, em 10 dias. Pensa, eu tô aqui há 2 anos. Foi a primeira e única vez que eu chorei tanto de saudade do Brasil. E quem me acompanha sabe que eu sempre viajei muito, nunca tive saudade de casa. Aquela frase famosa, viajar é ótimo, mas voltar pra casa é melhor ainda. Nunca foi a minha frase. Por mim, eu passaria anos viajando de um país pro outro e eu não voltaria pra casa nunca. E quando eu cheguei aqui, eu acho que eu chorei tanto nos primeiros 10 dias, porque eu sabia que eu não ia voltar tão cedo. Então, é aquilo, né? Você só dá valor quando você perde. Então, quando a gente veio pra cá, eu pisei aqui, eu falei, cara, eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou pro Brasil. Eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou ver minha família. Eu não sei se a próxima vez que eu ver a minha avó, ela vai estar viva. Eu não sei se eu vou ter uma próxima vez com meu avô. Então, quando isso bateu e eu comecei a pensar, eu chorava assim, copiosamente. O Lincoln não entendia nada, tadinho. Mas eu chorava de soluçar, porque eu falava, cara, quando eu vou ver essas pessoas de novo? Quando eu vou comer a comida da minha avó de novo? Quando eu vou pra praia do Brasil de novo? Comer queijo coalho, milho verde? E quando, sabe, eu fiquei numa nostalgia em 10 dias de Canadá. Hoje, depois de 2 anos e pouco, eu já posso falar que essa sensação melhorou. A minha avó já veio pra cá, eu já fui pro Brasil e eu entendo quão privilegiada eu sou por ter conseguido trazer pessoas pra cá. Minha irmã também veio pra cá. Isso já se amenizou um pouco e eu vi que, beleza, eu tô a 10 horas de voo da minha família, mas são 10 horas de voo. Sabe assim, parece muito longe, realmente é muito longe, mas se der saudade e eu tiver condição, eu posso pegar um avião e ir. Não é uma coisa de outro mundo. É claro que é absurdo de cara, é claro que eu não posso fazer isso todo mês. Mas, sabe assim, a cada 2 anos eu posso pegar um avião e ir visitar. Eu comecei a dar valor na comida brasileira, na cultura brasileira, quando eu me senti expatriada mesmo, sabe? Quando eu me senti fora daquilo e eu falei, cara, como a gente é foda, como o Brasil é foda, como as nossas praias são 1000 vezes melhores, como a nossa música é maravilhosa, como a nossa comida é a melhor comida do mundo. E eu tenho muito, muito, muito carinho. Eu não consigo nem em palavras expressar o amor que eu tenho pelo meu país.
país, e pelo nosso povo, e pela nossa cultura, e pela nossa comida. Só que pra morar hoje, e eu posso mudar de opinião daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, mas pra morar hoje, pra viver, eu me sinto muito mais em casa aqui do que no Brasil. Eu me sinto muito mais segura, eu me sinto muito mais tranquila, eu me sinto muito mais em paz, muito melhor morando aqui. Pode ser que a gente mude para um outro país e eu odeio, eu prefiro voltar para o Brasil, mas hoje eu tô muito feliz com a escolha que a gente fez, porque eu sinto que eu moro no Canadá. Quando eu volto de viagem hoje, eu não fico triste de estar voltando para cá. Pelo contrário, foi muito engraçado. A primeira viagem que eu fiz para fora do Canadá, acho que foi para Europa. Depois que a gente já tinha mudado para cá, né? Eu fui para Europa e quando acabou a viagem, eu geralmente ficaria triste. Putz, tem que voltar pro Brasil. Putz, voltar para a realidade, para a rotina, trabalhar e não sei o quê. E quando eu entrei no avião, eu falei, não, eu tô voltando pro Canadá, sabe? Assim, eu tô voltando para Montreal. Eu vou chegar lá e vai estar com neve, vai estar frio. E eu me senti tão bem, eu lembro até hoje. Eu saí do aeroporto, eu dei uma respirada fundo, falei, ai, cheguei em casa. E eu nunca tinha tido essa sensação no Brasil. Eu sempre me senti muito um peixe fora d'água no Brasil. As pessoas que eu convivia, e eu não tô falando mal dessas pessoas, tá? Mas as pessoas que eu convivia, o ambiente que eu tava, nunca fez sentido pra mim, assim. As conversas que eu tinha, eu não sei, as experiências que eu tive, sempre eu senti que faltava alguma coisa. Sempre eu sentia que eu tava no lugar errado. Putz, eu queria estar fazendo tanto mais coisa, parece que eu tô perdendo tempo, parece que eu não tô saindo do lugar. E aqui é tanto desafio, é tanta evolução a cada dia, é tanta rasteira e tanta tapa na cara que a gente leva a cada dia, que eu sinto que eu tô evoluindo, eu sinto que eu tô crescendo, eu sinto que eu tô amadurecendo. Parece que eu envelheci 10 anos nos últimos 2 anos, e eu acho isso muito foda. Tem gente que pode olhar e falar, putz, não, eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que aprender a lavar louça de novo, porque o sabão é diferente, eu vou ter que aprender a cozinhar de novo, porque o sal é diferente, eu vou ter que aprender a me vestir de novo, porque o clima é diferente. Para outras pessoas, isso pode parecer horrível. Você tá o tempo todo fora da sua zona de conforto. Eu tô há 2 anos fora da minha zona de conforto. Eu não posso sair na rua e comprar um pão. Eu vou ter que sair na rua, me vestir direito. E aí você tem que aprender os sinais para poder atravessar a rua. E aí você vai ter que chegar e não tem padaria que vende pão fresco, você vai ter que ir no mercado. E aí você vai ter que falar francês, ou falar inglês, ou falar alemão, onde quer que você more. Então, para muita gente, tá o tempo todo fora da zona de conforto pode ser uma coisa horrível. É horrível se for parar pra pensar. Mas pra gente não, a gente tá vendo isso, eu e o Lincoln, a gente tá vendo isso como a nossa nova vida, a nossa nova realidade. A gente não tá na zona de conforto nunca, a gente tá aprendendo todos os dias. A gente tem que se desafiar todo dia e tem que aprender uma coisa nova todo dia e vai errar todo dia e vai tomar não na cara todo dia. E essa é a nova vida e a gente tá se acostumando com ela. Eu não posso falar que é boa o tempo todo. Eu não posso falar que a gente tá feliz 100% do tempo. Principalmente nos últimos meses. 2024, assim, gente. Eu só compartilhei com vocês nossas viagens, nossas conquistas, foi tudo maravilhoso. Só que foi um dos anos mais difíceis. 2023 e 2024 foram um dos anos mais difíceis da minha vida, assim, da nossa vida. O Lincoln também sofreu muito. Muitas crises de ansiedade. A nossa situação de visto tá muito delicada desde o ano passado. A gente estava entendendo o que estava acontecendo, porque as leis imigratórias mudam muito aqui no Canadá. Assim como tô mudando também nos Estados Unidos. Eu não posso falar que a gente tá ilegal, mas a gente tá sem visto no momento. E isso é uma coisa muito delicada. Eu tenho muitos amigos que moram nos Estados Unidos e não gostam de falar sobre isso. Até aqui tem muita gente que não gosta de falar. Mas eu sinto que aqui esse assunto imigratório ele é mais aberto, assim. As pessoas conversam mais sobre, elas dão mais dicas. Uma ajuda a outra. E eu sinto que com os meus amigos dos Estados Unidos, né? Eu conheço muita gente que mora nos Estados Unidos e que muitas vezes está sem status ou está em processo de visto. E lá é meio que um insulto você perguntar para a pessoa qual a situação imigratória dela, se ela tem visto, se ela já tem green card ou não tem. E aqui eu sinto que isso é diferente, assim. Mas mesmo assim eu entendo porque muita gente não gosta de falar qual é a situação imigratória, qual é o status da pessoa, porque é muito delicado, é uma coisa que mexe muito com a nossa autoestima, mexe muito com a nossa cabeça. Teve uma fase que eu e o Lincoln a gente não tinha o seguro saúde daqui.
Aqui no Canadá é público, né? É diferente dos Estados Unidos, então aqui a gente não paga pelo médico, pelo hospital e tal. Só que isso é só para quem mora aqui. Turista ainda tem que pagar, turista tem que ter um seguro viagem. Só que no nosso caso, a gente tinha um visto, a gente tinha o nosso seguro saúde, e aí nosso visto venceu. E a gente não renovou o seguro saúde porque a gente não podia, porque a gente não tinha o visto. A gente ficou sem o cartão da saúde do país que deixava a gente no médico de graça. Então, atravessando a rua, eu tinha medo de um acidente. Andando na neve, eu tinha medo de escorregar e quebrar um braço. O Lincoln indo trabalhar, eu tinha medo dele cortar a mão na fábrica e a gente não poder ir no hospital. E aí eu fico pensando, imagina as pessoas que passam anos assim nos Estados Unidos, sem ter status, sem ter visto, e a pessoa não pode ir num médico. A pessoa tem medo de ser parada na rua por um policial porque ela não tem um visto. Então, assim, é muito delicado, é muito triste, é muito desesperador. E a gente passou por isso, a gente tá passando por isso, na verdade. Eu e o Lincoln, a gente tá em processo de visto, então a gente já pediu o nosso visto, a gente já aplicou, só que a gente ainda não recebeu a resposta. E isso eles chamam de status implícito, né? Então, a gente não tá ilegal no país, a gente pode trabalhar porque a gente recebe uma carta do governo falando, olha, enquanto você espera o seu visto ser aprovado ou não, você pode trabalhar. Só que é uma carta, não é um visto, não é um status, não é nada, é uma carta. Então a gente está em processo de visto, a gente está em estado implícito, e por a gente estar nessa fase de espera do visto, a gente não pode sair do país. Na teoria, a gente pode sair do país, mas quando voltar, a gente volta como turista. Porque essa carta do governo que deixa a gente continuar trabalhando, ela só vale se você está no país. Se você sair do país e voltar, essa carta não vale mais. Então, meio que você fica preso no país, podendo trabalhar, mas nos Estados Unidos você não pode, e sem a saúde, que é o principal. Então, o que que pega que as pessoas, principalmente quando estão sem visto, sem status ou estão ilegais, e elas não querem falar sobre o assunto? Porque não é só um visto. O visto é um papel, gente. O visto é um negócio que vai deixar você fazer uma coisa ou outra. Mas, principalmente nos Estados Unidos, dá para você trabalhar sem ter visto. Aqui é muito difícil, aqui é muito difícil. Muita gente fala, eu vou como turista e aí eu me resolvo. E eu sempre falo, não faça isso. Porque aqui não é igual aos Estados Unidos, que você pode ir em qualquer obra, pedir emprego e eles vão te empregar sem visto. Ou você, sei lá, abrir um negócio aqui, querer abrir uma conta no banco e receber sem visto. É muito difícil. Para abrir uma conta no banco, eles pedem várias coisas. Então, é mais delicado, assim. Só que pra gente ficar sem esse documento da saúde, agora a gente já tem, tá? Agora a gente tá tranquilo, tem o documento da saúde, eu posso fazer esqui e torcer o pé que eu vou poder ir pro hospital de boa. Mas no final do ano passado, por 3 meses, a gente não teve. E eu fiquei em surto. Tudo que eu fazia, eu tinha medo da gente precisar ir pro hospital. O Lincoln dirige, ele tem a habilitação daqui, que já é um documento, né? Mas eu tinha medo dele estar dirigindo, pararem ele, pedirem o visto e ele não ter o visto. E por mais que a gente não esteja legal, a gente tem uma carta do governo falando que a gente pode estar aqui, que a gente pode trabalhar, você fica nesse estado de alerta 100% do tempo. Você não dorme direito, você não relaxa, você não consegue curtir bem, porque sua cabeça sempre tá pensando no raio do visto, no raio do processo. Quando vai chegar, vai ser aprovado, vai ser negado. E isso é desesperador, assim, é desesperador. Então, por isso que eu não fui atualizando vocês ano passado de como foi todo o nosso processo, de como estava o nosso status aqui, porque nem a gente estava entendendo ainda o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. A gente pode viajar, não pode? A gente pode sair, não pode? Tanto que para esse ano eu não tenho viagem nenhuma marcada, porque até então, na teoria, eu não posso sair do Canadá. Se eu sair, quando eu voltar, eu perdi meu direito de poder trabalhar. E ao mesmo tempo eu tô desempregada. Então, assim, é muito complicado e não tem como eu fazer um vídeo aqui de dicas de morar no Canadá e de imigração e tá tudo bem, venha que tá maravilhoso, porque não tá, gente, não tá. É um desafio diário, é o que eu falei, a gente tá o tempo todo fora da nossa zona de conforto. Mas ao mesmo tempo, isso faz parte de imigrar. Eu até falei esses dias no meu Instagram, eu falei sobre isso nos stories, eu tinha acabado de receber um inbox, que eu já recebi várias vezes mensagens parecidas das pessoas perguntando assim, qual é o melhor jeito de morar no Canadá? Como que faz pra morar no Canadá? É melhor eu ir como turista e aí eu mudo meu visto, ou é melhor fazer um intercâmbio? Qual que é a melhor escola para intercâmbio? E sempre que eu posso, eu respondo. Sempre que eu souber a resposta, eu vou te ajudar, eu vou responder. Só que tem coisa, gente, que se você quer morar fora, você tem que descobrir por si só. Você tem que ir fazer a pesquisa, porque essa é a primeira etapa sobre imigrar.
você fazer essa pesquisa, você ir atrás, você primeiro pesquisar quais as melhores formas de mudar para o Canadá, para depois ir perguntar para alguém, é o que vai mostrar para você se você está pronto para imigrar ou não. Porque imigrar é assim, o tempo todo, toma ação, o tempo todo, não, o tempo todo a regra muda, o tempo todo ler formulários enormes e preencher formulários enormes, o tempo todo gastar dinheiro com tradução, gastar dinheiro com aplicação de visto, perder tempo lendo coisa, traduzindo, assistindo vídeo, pesquisando e falando e errando. Isso é imigrar. A gente está 2 anos aqui. Em 2 anos eu achei que a gente ia estar com a vida feita. Eu achei que eu sou muito, né, otimista. Então, até 2 anos a gente já vai ter conseguido visto, a gente já vai estar bem. Não, a gente está há 2 anos implorando por um visto de trabalho. E o visto vence, a gente vai e renova de novo. E o visto vem com menos tempo do que a gente esperava. A gente vai e pede mais tempo. E fala com um, e fala com o outro. E vai. Então, assim, são 2 anos de pesquisa, de luta, de dinheiro gastando com visto, de tudo. E se a pessoa que ainda nem começou o processo, que ainda está no Brasil, ela não consegue pesquisar no Google como faz para ela ir para o Canadá, ela não está pronta para esse processo. Ela não está pronta para emigrar, porque a primeira coisa que precisa, quando você decide quer morar em outro país, a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar sobre o país, os processos de imigração daquele país, quais as oportunidades que você pode ter naquele país. Se você, igual me perguntaram de, eu sou enfermeira, eu posso ser enfermeira no Canadá? Se você quer ser enfermeira no Canadá, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o Google e pesquisar. Posso ser enfermeira no Canadá? Preciso validar o meu diploma? Preciso fazer um outro curso? A minha profissão é regulamentada ou não? E eu vejo que muita gente só quer morar fora pelo luxo de morar fora. Para poder falar que mora fora. Para poder, sei lá, brincar na neve, mas a pessoa não quer morar fora ao ponto de sentar a bunda na cadeira e pesquisar, e sofrer, e aprender uma língua nova. Quantas vezes eu já não recebi mensagem falando, tem como mudar com inglês básico? Posso morar em Montreal sem francês? Então, gente, se você não quer fazer o esforço mínimo de morar fora, que é aprender a língua do país, você não está pronto para morar fora. Desculpa falar isso, mas você não está pronto para morar fora. Porque isso aqui é desafio atrás de desafio. Você tendo a língua, você tendo o diploma, você tendo dinheiro guardado, é um desafio todos os dias. Então, eu sempre fico muito chateada porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. E se eu posso ajudar, eu sempre dou dica, mesmo perguntas assim. Eu sempre respondo, eu tento motivar a pessoa a ir atrás por ela mesma. Porque se a primeira ideia dela, quando ela pensou em morar fora, foi perguntar para um terceiro como faz, eu já sei que ela não tá pronta. E eu espero muito que ela saiba que ela não tá pronta também. Porque é o tipo de pessoa que vai gastar tudo que tem para chegar aqui e vai chegar aqui e não vai aguentar o rojão. E não existe coisa mais triste, e eu já passei por isso 2 vezes, não existe coisa mais triste do que você ver alguém que quer estar aqui, que quer continuar aqui, mas a pessoa não tem condições de continuar. A pessoa não consegue. Ou o dinheiro dela não deu, ou ela não se adaptou, ou ela não consegue falar a língua, e ela volta pro Brasil despedaçada, sabe? Assim, ela volta sofrendo porque ela queria continuar aqui, mas ela não consegue. Isso é muito triste, é muito triste. Às vezes a pessoa até fala, tipo, se eu tivesse me preparado mais, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse guardado mais dinheiro. E a gente nunca sabe. Não tem como saber quanto você precisa guardar para morar fora. Depende do seu estilo de vida, do que você vai querer fazer, de em quanto tempo você vai conseguir um emprego. Não tem como a gente saber quanto precisa para morar fora. Muita gente me pergunta isso, né? Quanto eu preciso de dinheiro para conseguir mudar de país? Quanto eu preciso guardar para conseguir mudar para o Canadá? Não tem como saber. É impossível. Imigrar é uma loucura. Não existe resposta para nada. Não tem como você se preparar o suficiente. Você nunca vai estar pronto para tudo que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, que foi o que eu falei no começo do vídeo, é uma experiência surreal. A gente tá amando cada segundo, até os segundos mais difíceis, até os momentos mais desafiadores, eles ensinam alguma coisa pra gente, ele deixa a gente mais forte, que é uma coisa que pouca gente fala também, né? Imigrar, ou seu casamento fica melhor, ou ele fica pior. Ou vocês se unem ainda mais e viram melhores amigos, ou vocês se divorciam. E a quantidade de divórcio que eu já vi desde que eu cheguei aqui, a quantidade de pessoas, de casais, assim, que estão separando ou prestes a separar, ou já se separaram e cada um foi para um canto, é incontável, assim, incontável. Eu nunca vi tanto divórcio quanto eu vi nos últimos 2 anos. Porque é real, imagina, vocês dois no extremo, vocês dois fora da zona de conforto, cada um fazendo uma coisa diferente, lutando e passando perrengue junto, ou vocês se unem e viram amigos e um ajuda o outro,
ou vocês se bicam, porque um vai culpar o outro, o problema sempre vai ser o outro, ou o outro que quis vir e eu não quis, ou o outro queria mais do que eu, ou o outro tem mais facilidade e eu não tenho, ou o outro tá gastando todo o dinheiro, ou o visto do outro foi aprovado, o meu não foi. Sempre vai ter algum perrengue. E ou você se une muito com o seu parceiro, sua parceira, ou vocês separam de vez. E é surreal. Eu vi muito isso acontecer. Graças a Deus, eu e o Lincoln, a gente tá muito mais próximo. Pra gente imigrar, mudar pra cá, foi uma coisa que transformou nosso relacionamento. A gente tá se abrindo muito mais, a gente conversa muito mais, a gente tá muito mais parceiro um do outro. Compreensivo mesmo um com o outro, assim. A gente entende quando o outro fala, não, eu não quero sair esse final de semana. Ou, ai, não, eu não tô bem. Ou, ai, eu preciso sair, eu preciso comer uma coisa diferente. Dar risada com amigos, ou eu preciso ficar aqui quietinha no meu canto, eu preciso do meu momento. E eu dou graças a Deus de eu ter o Lincoln comigo aqui. Porque isso é outra coisa. Eu tenho amigas que vieram sozinhos e eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso sozinhas. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso sozinha. É muito desafio, um atrás do outro. E você não ter para quem chorar no final da noite, você não ter quem abraçar, você não ter alguém para te dar aquele apoio, deve ser muito mais difícil. Então eu dou, nossa, graças a Deus e graças ao Lincoln por ter ele aqui comigo, porque a carga fica mais leve, sabe? Quando você tem com quem dividir. E pra gente foi muito bom, assim, a gente cresceu muito nesses 2 últimos anos e a gente se conectou muito também. E eu também dou graças a Deus às pessoas que eu conheci aqui, porque principalmente os brasileiros. Seria muito mais difícil se a gente não tivesse uma comunidade brasileira forte e se a gente não tivesse encontrado pessoas tão maravilhosas. Eu conheço pessoas que moram fora, que se mudam e falam, eu não quero contato com brasileiro, eu fujo de brasileiro, quando eu tô no mercado e eu ouço português, eu paro de falar português e falo inglês. E, sabe assim, eu tento não me envolver com o brasileiro, porque brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, porque ela saiu do Brasil justamente para não ter contato com o brasileiro. A pessoa que quer imergir na cultura, que ela quer, sabe assim? Mas eu nunca conseguiria fazer isso, eu nunca conseguiria ignorar minha cultura, ignorar brasileiros, até porque eu preciso desse calor brasileiro, eu preciso sentir que eu tenho um pedacinho do Brasil comigo, eu preciso de pessoas que entendam as piadas que eu dou risada e as músicas que eu ouço e a comida que eu gosto. Eu não conseguiria viver 100% com canadenses ou enfim, qualquer outra cultura, porque eu ia sentir falta do meu pedacinho de Brasil, sabe? E aqui, graças a Deus, eu conheci muita gente legal, muitos brasileiros legais e do bem e que compartilham das mesmas ideias, os mesmos ideais, os mesmos valores que a gente, que gostam de fazer as mesmas coisas. E eu acho que também a gente só tá feliz aqui porque a gente tem essas pessoas. Porque a gente tem comunidades, a gente tem lugares para ir, a gente tem centros que a gente consegue se reunir, conversar, festejar, dançar, comer e passar Natal junto, Thanksgiving junto, porque seria muito mais difícil se fosse só eu e o Lincoln e os canadenses. Como eu já vi vários vídeos por aí de pessoas que moram em outro país e a pessoa volta pro Brasil porque sente solidão, porque tá num país frio, que as pessoas também são frias. Porque aqui no Canadá também, eu tenho amigos canadenses, mas assim, levou meses até a gente conseguir se reunir, leva semanas até você conseguir o WhatsApp, o Instagram, conversar, e a pessoa chamar você para casa dela, ou você chamar ela para fazer alguma coisa. Demora muito e é tudo muito frio. Enquanto que com o brasileiro, na primeira semana estava um na casa do outro, e sabe assim, rindo, conversando e falando da família, e contando fofoca. Então eu acho que seria muito mais difícil se a gente não tivesse encontrado pessoas tão legais e se a gente não tivesse rodeado de Brasil. Pra gente sentir também que a gente tem um pouquinho de casa num lugar que não é a nossa casa, mas que agora é a nossa casa. E, inclusive, eu quero fazer um outro vídeo, porque esse aqui já deve estar bem longo, sobre o que eu senti quando eu fui pro Brasil, como foi a minha experiência lá, porque foi totalmente diferente do que eu achei que seria, de como eu vi o Brasil agora depois de 2 anos morando fora, de como foi o clima, a comida, as pessoas, a cultura, o comportamento, que pra mim foi muito esquisito algumas coisas e foi muito surpreendente outras coisas, e como eu me senti depois que eu cheguei aqui no Canadá, depois dessa viagem pro Brasil. Que também foi outra coisa assim, minha cabeça, eu não sei. Até hoje eu tô tentando entender e digerir o que aconteceu depois que eu fui pro Brasil e voltei pra cá. Foi muito louco. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, porque esse aqui já ficou bem longo. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo assim, sem roteiro, que eu só abro minha cabeça, minha boca e falo para vocês o que tá no meu coração.
Eu espero que ajude em alguma coisa, ou pelo menos seja aí um momento que você tá lavando louça, correndo na esteira, pegando o metrô, e que você consiga ouvir um pouquinho do que tá dentro dessa cabeça maluca que mora aqui num globo de neve. E é isso, agora eu vou dar uma voltinha com o Babinho, que ele já deve estar até dormindo aqui, ó, deitado na neve. E a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, não esquece de se inscrever, por favor. Deixa um comentário aí de o que eu falei que mais explodiu sua cabeça, ou que você ficou aí reflexivo, ou que você gostou ou não gostou de ouvir. Por favor, deixa um comentário que eu quero saber o que vocês estão achando. Curte também se você gostou do vídeo, que aí o YouTube começa a entregar melhor os meus vídeos. É legal, né, quando a gente tem o nosso trabalho assim, sendo reconhecido, sendo entregue para as pessoas. E tomara que cheguem quem precisa ouvir isso, tomara que eu tenha ajudado alguém com tudo que eu falei. Agora meu mate já deve estar gelado, mas eu vou acabar de tomar ele, dar mais uma voltinha com o Baby, aproveitar esse solzinho gostoso. E a gente se vê no próximo. Beijo, mundo! Gente, os esquilos on fire! Eba!